Sabe como nasce o conhecimento científico? Aquele bem complexo? Muitas vezes, a coisa toda começa com uma única pesquisa. Um trabalho de mestrado, por exemplo, que planta uma sementezinha para uma ideia muito maior. E é exatamente uma dessas sementes que a gente vai desvendar hoje. Uma tese que usa pura matemática para tentar entender a dinâmica das células de câncer. Bom, o nosso roteiro aqui vai ter 5 partes. Primeiro, a gente vai descobrir onde essa ciência mora, sabe? Depois, vamos mergulhar nas ferramentas matemáticas, entender o que é estabilidade, aplicar isso tudo ao modelo de Pillow e, no final, ver o que ele de fato prevê. Então vamos lá, para a nossa primeira sessão. Antes de pular de cabeça na matemática, a gente precisa entender de onde esse tipo de conhecimento vem e, mais importante, como ele chega até nós. Ok, esse aqui é o ponto de partida. O título completo da pesquisa é esse aí, o modelo de Pillow para o problema da dinâmica populacional de células cancerígenas. Parece um título bem denso, né? Mas é exatamente essa especificidade que a gente vai destrinchar hoje. E o legal é que esse trabalho não está escondido em alguma gaveta. Ele vive num lugar chamado repositório institucional. Pensa nisso como uma biblioteca digital gigantesca e aberta, onde as universidades colocam suas teses, artigos, enfim, tudo que produzem. É uma garantia de que o conhecimento não vai ficar trancado às 7 chaves. E claro, por trás de toda a pesquisa tem gente, pessoas de verdade. O trabalho é do Mozart Bicalho Coelho, com orientação do José Ângelo Dávalos Chuquipoma, lá da Universidade Federal de São João del Rei. É sempre bom lembrar que a ciência é feita por pessoas, né? É uma construção humana. Beleza. Agora que a gente já sabe de onde a pesquisa veio, vamos para o coração matemático dela. A principal ferramenta usada aqui é uma coisa chamada equações de diferenças. Mas o que é isso, afinal? Pensa assim, é como se a gente tirasse várias fotos de um sistema, uma depois da outra, em intervalos de tempo fixos. A equação de diferenças é, basicamente, a regra do jogo. Ela diz exatamente como a gente passa de uma foto para a próxima. Ou seja, o futuro depende diretamente do presente. É uma forma, muito poderosa de modelar coisas que mudam passo a passo. Vamos ver um exemplo bem simples. Imagina que o próximo valor é sempre o valor de agora multiplicado por uma constante, que a gente chama de alfa. O processo vai se desenrolando. A gente começa com o x0, calcula o x1, depois o x2 e por aí vai. E rapidinho a gente percebe que tem um padrão bem claro ali. E agora, olha que curioso. Essa ideia não é tão abstrata quanto parece, não. A famosa sequência de Fibonacci, aquela em que cada número é a soma dos dois anteriores, é um exemplo perfeito de uma equação de diferenças funcionando na prática. Bem legal, né? Certo. Agora que a gente já entendeu o que são essas equações, vamos investigar uma das suas propriedades mais importantes, a estabilidade. A pergunta aqui é, no longo prazo, para onde esse sistema está indo? Bom, um ponto de equilíbrio é um valor super especial. É um ponto onde, se o sistema chegar ali, ele para, fica fixo, no estado de balanço, de equilíbrio mesmo. Encontrar esses pontos é a chave para entender o que vai acontecer com o sistema lá na frente. E para visualizar isso, existe uma ferramenta fantástica chamada diagrama de Lameray. Funciona assim. A gente começa num ponto no eixo X, sobe até a curva da função, anda para o lado até a reta e desce de novo para o eixo X. Repetindo isso várias vezes, a gente cria uma espécie de teia de aranha que mostra direitinho para onde o sistema está caminhando. E esses pontos de equilíbrio podem ser de 2 tipos. O estável funciona como um ímã. Ele atrai os valores que estão por perto. Já o instável faz o contrário. Ele repele. E a matemática por trás disso tem a ver com a inclinação da curva naquele ponto. Se a curva for suave o bastante, o ponto é estável. Se ela for muito íngreme, ele se torna instável, empurrando tudo para longe. E essa imagem aqui ilustra a diferença de um jeito brilhante. Na esquerda, a teia de aranha vai fechando, espiralando para dentro e em direção ao ponto estável. Na direita, ela abre, espiralando para fora, fugindo do ponto instável. O ponto de partida, nesse caso, muda tudo. Ótimo! Agora que a gente tem todas essas ferramentas na mão, finalmente vamos aplicar isso ao problema principal da tese, como modelar o crescimento de uma população de células cancerígenas. A ideia central do modelo é como se fosse um cabo de guerra. De um lado, a gente tem o crescimento natural das células, que querem se multiplicar. Do outro, tem um fator de inibição, que representa o efeito de uma terapia, de um remédio, que está ali para frear esse crescimento. E aqui está a matemática por trás daquele cabo de guerra, a equação de Pillow. Olha só que interessante. A população do futuro, o x de n mais 1, é a população de agora, o x de n, multiplicada pela taxa de crescimento, que é o alfa. Só que tem um detalhe. Tudo isso é dividido por um termo que tem o beta,
que é o fator de inibição. Ele é o freio, sabe? É o efeito da terapia. É literalmente a briga entre o crescimento e o controle, tudo dentro de uma única fórmula. Então, chegamos à grande pergunta. O que essa equação nos diz sobre o destino da população de células de câncer? Elas vão crescer sem parar? Vão desaparecer? Ou vai acontecer outra coisa? E a resposta está no ponto de equilíbrio do sistema. O modelo prevê que, com o efeito da terapia, a população de células não explode nem desaparece. Ela vai caminhando para um único ponto de equilíbrio estável. E o valor desse ponto depende justamente da briga entre a força do crescimento, o alfa, e a eficácia da inibição, o beta. E olha só o modelo em ação, com o exemplo tirado direto da tese. O diagrama de Lameray mostra que não importa se a população começa pequena ou grande, o sistema sempre vai caminhando, passo a passo, para o mesmo valor de equilíbrio, nesse caso específico, por volta de 0,6666. E os números aqui na tabela confirmam o que o gráfico está mostrando. Se a gente começa com uma população de 1, os valores caem. Se começa com 0,1, eles sobem. Mas os dois caminhos chegam muito rápido no mesmo destino. O equilíbrio ali, perto de 0,666. E aqui, gente, está a grande conclusão da análise. Para os parâmetros que foram usados, este modelo matemático não prevê que as células vão ser totalmente erradicadas. Ele prevê uma estabilização, ou seja, a terapia consegue controlar a população, mantendo ela num nível constante. Isso tudo nos deixa com uma reflexão final, né? A gente partiu de uma tese de mestrado para entender a dinâmica do câncer usando matemática. A pergunta que fica é, que outras fronteiras da biologia, sei lá, da propagação de uma epidemia, até a dinâmica de um ecossistema inteiro, poderiam ser desvendadas com o poder desses modelos matemáticos?